E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. Hoje nós iremos falar, amados, sobre como ter as orações respondidas. Se você precisa de um milagre, de uma resposta, de uma providência da parte de Deus, eu tenho certeza que essa palavra, ela vai edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 14, que diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós estamos nessa série de mensagens sobre o Evangelho segundo escreveu João. E, como disse nas mensagens anteriores, nesses textos que nós estamos lendo nas últimas semanas, se refere ao momento onde Jesus estava com os seus discípulos na última ceia. E ali era um momento de mistura de sentimentos, pois havia um sentimento de despedida, de apreensão, de tristeza, porque o Senhor Jesus estava dizendo para eles que teria que beber do cálice da morte, que ele seria preso, seria crucificado, seria morto. Então, no capítulo 14, o Senhor Jesus ele vai agora trazer um conforto para os seus discípulos, trazendo instruções para eles e também trazendo palavras de conforto, para que eles entendessem que, embora ele iria para o Pai, mas eles não ficariam sozinhos. Na semana passada, nós falamos de uma promessa que Jesus fez. Nós vamos falar sobre 3 promessas. Na semana passada eu falei de uma, hoje falarei de outra e na semana que vem de outra. Que são 3 promessas fundamentais para a igreja, que fazem parte de nossa fé. A primeira promessa que está no versículo 1 em diante, que é sobre a volta. Jesus ele vai trazer um conforto para os seus discípulos e a primeira coisa que ele diz é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então a primeira promessa que ele faz é a promessa da sua vinda, que ele viria outra vez, e também das moradas eternas, que nós falamos na semana passada sobre a Nova Jerusalém. Mas agora ele vai fazer uma outra promessa para os seus discípulos, que é a promessa da resposta da oração. Ele vai dizer para os discípulos: não se turbem o vosso coração, não fiquem tristes, porque aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. E é sobre esta promessa que nós iremos meditar nesta manhã, sobre a promessa da resposta da oração. O Senhor Jesus prometeu para nós, irmã Juliana, que se nós orássemos, Ele iria responder, que aquilo que nós pedíssemos ao Pai em nome do Senhor Jesus, Ele iria fazer para que o Pai fosse glorificado no Filho. Então perceba que nós temos para nós, amados, uma promessa poderosa, que se nós orarmos, o nosso Deus fará aquilo que nós pedirmos. E como isso é maravilhoso, como que isso traz um conforto para nós, porque nós sabemos que aquilo que nós pedimos para o Pai, em nome de Jesus, o Pai o fará. Então se eu estou diante de uma situação difícil, e eu chego para Deus e falo: Senhor meu Deus, eu peço, me ajude a sair dessa situação, em nome de Jesus. Se eu estou diante de uma porta que está fechada, eu posso chegar diante do Pai e falar: Pai, abre esta porta em nome do Senhor Jesus. Se eu estou diante de um problema ou de uma enfermidade, eu posso pedir para o Pai em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse que o Pai faria.
Mas aí você pode fazer a pergunta: se o Senhor Jesus fez aquela promessa, que as orações seriam respondidas, então por que eu oro e a resposta não vem? Por que então que eu orei para que uma porta se abrisse e a porta não se abriu? Por que então que eu orei para Deus mudar uma situação e a situação não mudou? Se o Senhor Jesus prometeu que a oração teria resposta, e no versículo anterior ele vai dizer assim, versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, e tudo quanto pedirdes em meu nome. Se o Senhor Jesus prometeu que tudo o que eu pedir no nome dele, o Pai o fará, tem um monte de coisa que eu pedi e ainda não aconteceu. Então nesta manhã nós vamos entender o que significa esta palavra. A primeira coisa que nós temos que entender, amados, é que a palavra de Deus, ela não volta para trás vazia. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus permanecerão para sempre. E se ele prometeu que há resposta para a oração, então há resposta para a oração. Você acredita nisso, meu amado? Amém? Então nós vamos entender aqui o que essa palavra significa. Em primeiro lugar, todo texto tem um contexto, e toda promessa tem uma condição. Repita comigo: todo texto tem um contexto, e toda promessa tem uma condição. Aqui, nesse texto, algumas pessoas pegam o texto isoladamente e falam assim: está vendo aqui, ó, tudo que pedirdes na oração vai receber. Então, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Calma, vamos entender o contexto. Esse versículo, ele não foi dito à toa, ele está inserido em um contexto. Eu tenho que ler o que está escrito antes, eu tenho que ler o que está escrito depois, e eu tenho que ler o que está escrito em todo o Evangelho e em toda a Bíblia. Não é assim, irmão Cláudio? Todo texto tem um contexto, e toda promessa tem uma condição. Ah, está vendo aí, Senhor? O Senhor prometeu que tudo que eu pedir na oração eu vou receber. Tá, essa é uma promessa, mas a promessa tem uma condição. Você lembra, irmão? Antigamente, hoje em dia a turma não usa tanto, mas antigamente as pessoas vendiam aqueles livros, um livrinho da promessa, que era tipo uma bolsinha pequena. Quantos lembram disso daqui, irmão? Os mais antigos lembram. O Gustavo, então, disse que tem uns 10 na casa dele lá. Então, assim, era uma bolsinha, irmão, que lá tinha vários papeizinhos lá, só com promessa, irmão, era só coisa boa. Era só pegar, não é assim, Silvio? Eu pegava só as promessas boas da Bíblia. É aonde colocar a planta dos teus pés vai ser seu. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. E tudo quanto pedires era só coisa boa, irmão. Não tinha nenhum texto lá: prepara a tua casa que daqui uns dias vai morrer. Isso daí, essa promessa não tinha, irmão. Era só promessa boa. Aí o crente, quando estava na luta, deixa eu abrir aqui o livrinho da promessa. Aí, irmão, vou descer ele abrir aqui, só promessa boa. Não, irmão, esse livrinho aí não adiantava muita coisa, não. Por que não adiantava? Porque todas aquelas promessas que estão lá são bíblicas, mas todas elas foram ditas dentro de um contexto. Quando Deus prometeu para Abraão: aonde colocar a planta dos teus pés eu te darei por herança, Deus disse isso para Abraão, mas não foi para mim, foi para Abraão. Ele não disse para mim, foi para Abraão. E outra coisa, ele disse para Abraão, ele prometeu isso, mas ele falou: sai da tua terra e da tua parentela e caminha pelo deserto. Abraão andou no deserto durante anos, morando em tendas. Essa parte ninguém quer. A pessoa quer a parte boa da promessa, mas morar em tenda ele não quer. Então toda promessa, ela tem uma condição. Então quando o Senhor Jesus promete: e tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, eu o farei. É uma promessa? Sim. É verdadeira? Sim. Mas ela tem uma condição. E a condição é essa: nós entendemos que ela foi dita dentro de um contexto. E eu quero dizer para os irmãos que, se você quer ter resposta para todas as suas orações, porque essa é uma promessa, sim ou não? Quantos estão me ouvindo? Digam amém. É uma promessa: tudo que pedirdes na oração ao Pai, eu o farei. Mas ela tem duas promessas, que eu vou falar aqui nesta manhã. A primeira promessa, aliás, a primeira condição, para que nós possamos receber resposta na oração, é relacionamento
com Deus. A primeira condição para que eu experimente resposta para as minhas orações é eu ter um relacionamento com Deus. Preste muita atenção. Quando Jesus faz essa promessa para os discípulos, Ele não fez para a multidão. Ele não chegou lá para 20 mil pessoas e diz: olha, vocês todos que estão aqui, todos vocês aí, tudo que vocês pedirem, eu o farei. Não, Ele não prometeu para a multidão. Ele prometeu para os discípulos. Então, em primeiro lugar, a resposta da oração não é para qualquer um. A resposta na oração é para quem é discípulo de Jesus. Aí eu quero que você pergunte para o irmão que está do seu lado: você é um discípulo? Pergunta para ele. Você é um discípulo, Tiago? Milcinho, você é um discípulo? Você é um discípulo ou você é simplesmente um evangélico? Eu sou um discípulo ou eu simplesmente participo de uma religião? Pois qual que é a diferença do discípulo para alguém que simplesmente gosta de Jesus? É que o discípulo, irmão, ele segue a Jesus custe o que custar. O discípulo, ele não segue a Jesus por interesse. Esses homens aqui que seguiram a Jesus, a maioria deles, com exceção de João, deram a sua vida por amor de Jesus. Eles tiveram que renunciar à sua vida para seguir a Jesus. Discípulo é um seguidor. A palavra discípulo significa um aprendiz. É aquele que segue a Jesus, Moisés. É o discípulo. Não tem hoje a expressão na rede social: eu tenho 10 mil seguidores, tenho não sei quantos mil seguidores. Mas o cristão é o discípulo de Jesus, que ele segue a Jesus. Mas ele não segue a Jesus por causa do pão, por causa do peixe, por causa dos milagres. Ele segue a Jesus porque ele ama a Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, uma grande multidão seguiu a ele. Mas essa grande multidão, quando Jesus foi preso, crucificado, morto, a multidão foi embora, amados. E no dia de Pentecostes, tinham 120 pessoas. Porque a multidão seguia Jesus por causa dos milagres. A multidão seguia Jesus por causa do pão. A multidão seguia Jesus por causa da curiosidade. Mas o discípulo, ele segue a Jesus porque ele ama a Jesus. Então essa promessa não foi feita para a multidão. Essa promessa foi feita para o discípulo. E o discípulo, ele não segue por interesse. O discípulo, ele tem um relacionamento. E é aí que Deus nos prova. Porque quando eu falo assim: olha, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo, mas na primeira situação que algo dá errado na minha vida, eu me afasto de Deus, eu viro as costas para Deus. Não, esse não é o comportamento do discípulo. O discípulo, ele segue a Jesus independente da situação. Servir a Deus não é um balcão de negócios, como você vai lá no mercado e você dá o dinheiro e o dono do mercado te dá a mercadoria. Servir a Deus não é assim, amado. Olha, eu vou na igreja, eu dou glória e Deus dá a minha bênção. Não é isso, amado. Olha, eu vou servir a Deus aqui. Senhor, eu vou dar aqui a minha oferta, o meu dízimo, e o Senhor vai me abençoar. Troca. Olha, eu vou te adorar e o Senhor faz isso por mim. Isso não, servir a Deus não é um balcão de negócios. Não é uma troca. Servir a Deus, amados, é entender que nós somos devedores eternos do nosso Deus. Que nós temos uma dívida impagável com Ele. Porque Ele pagou por nós um preço na cruz do Calvário que nós não temos como pagar. Então Deus, Ele não tem obrigação de fazer nada por nós. É nós que temos que entregar a nossa vida para Ele, sabendo que Ele fez para nós a maior bênção, o maior milagre, que é a nossa salvação. Então não é uma troca, é um relacionamento. Imagine você que alguém chegar em você na rua e falar assim: viu, por favor, me arrume 10 mil reais agora. Você vai dar, irmão? Para uma pessoa desconhecida? Ou se alguém chegar para você e falar: viu, você que tem um carro aí, eu quero que você me leve agora lá no Rio Grande do Sul, eu preciso que você me leve lá. Você vai fazer isso? Uma pessoa chega que você não conhece e pede algo difícil para você, você vai fazer? Com certeza não.
Agora, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar, por favor, me arrume aí R$1.000, que eu vou comprar uma bolsa. Eu não vou arrumar esse dinheiro. Agora, se a Eula chegar para mim e pedir algo desse tipo, possivelmente ela vai receber. Se a Eula chegar e falar, Andrés, eu preciso que você me leve lá em Sorocaba, na casa da minha tia, possivelmente ela vai receber. E aí eu tenho uma regra lá em casa, irmãos, que eu tenho 3 tipos de resposta: o sim, o não e o depois nós vê. O depois nós vê é um meio termo, irmão Cláudio. Eu quero fazer tal coisa, depois a gente vê isso, Laura. O depois nós vê tem uma esperança ainda. Agora quando eu falo não, é não. Mas para a esposa, irmão, dificilmente a gente fala não. O máximo que a gente fala para ela é não agora. Mas quando a esposa pede algo que é importante para ela, mesmo que você não possa naquele momento, em algum momento você vai fazer. Principalmente no meu caso. Por quê? Porque nós temos um relacionamento em que hoje a gente tem um carrinho para andar, mas no começo a gente ia para a igreja de a pé, irmão. Ia debaixo de chuva, com o guarda-chuva, chegava na igreja do joelho para baixo, tudo molhado, irmão. Teve vezes que a gente ia já de bicicleta. Eula, nós estamos um pouco atrasados, vamos de bicicleta para a igreja. A Eula colocou o salto alto, irmão, subiu na garupa e nós fomos de bicicleta. Louvado seja Deus, fomos de bicicleta. Está entendendo, irmão? Hoje a gente pega lá, vamos comer um lanche, pede lá um lanche gourmet. Mas no início do casamento, irmão, era salsicha e arroz. Está entendendo? Então, quer dizer, nós já passamos muita coisa junto. Eu sei que ela não está comigo por interesse. Eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Há um relacionamento verdadeiro. E quando há um relacionamento verdadeiro, você faz o que tiver ao seu alcance para agradar aquela pessoa. Mesma coisa com Deus, amados. Muitas vezes eu quero servir a Deus apenas porque eu tenho interesses próprios, apenas porque eu quero receber tal coisa. Quando o calo aperta, eu me lembro de Deus. Quando o calo aperta, aí eu abro aqui em João 14 e falo, Deus, está vendo aqui, ó? Tudo que pedirdes em meu nome, o Senhor disse que vai fazer. Aí Deus olha e fala, nem te conheço. Você nem fala comigo. Quando a sua vida está boa, você esquece que eu existo, você só se preocupa com você. É lógico que Deus não vai dizer isso, mas estou apenas exemplificando. Que nós precisamos ter o relacionamento com Deus. Porque a promessa da oração respondida foi feita para os discípulos que andavam com Jesus, que comiam com Jesus, que sofriam com Jesus e que morreram por Jesus. Então, se eu quero ter resposta de oração, primeira coisa é: tenha um relacionamento com Deus. E como que eu desenvolvo o relacionamento com Deus? Passando tempo com Ele, vivendo para Ele, caminhando com Ele, independente das circunstâncias. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado em interesse. Como eu já disse para os irmãos em outras circunstâncias, eu me lembro uma vez que eu via um programa de televisão, que era lá a segunda do sucesso, a segunda da prosperidade. E aí eles falaram, vem aqui para a segunda, irmão, porque você vai prosperar. E aí no telão aqui atrás assim, imagens de Dubai, de Lamborghini, de Ferrari. Porque você que está na dificuldade, Silvio, venha para cá que você vai, Deus vai fazer, e as portas vão se abrir, e você vai ter em abundância. Quer dizer, a pessoa que está vindo, ela não vem porque ela está arrependida dos seus pecados, ela não vem porque ela teve um encontro com Jesus, ela vem por um interesse. E é por isso que quem vem nessa condição, a fé dele não tem profundidade espiritual. Na primeira situação que tiver uma dificuldade, ele abandona a fé, porque o relacionamento dele com Deus é baseado em interesse. Mas o discípulo verdadeiro, ele se relaciona com Deus, com Jesus, por amor verdadeiro, por fidelidade, porque ele entende que o Senhor pagou por ele um alto preço na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, responda para você nesta manhã: será que eu estou tendo verdadeiramente um relacionamento com Deus? Essa é a primeira condição. E a segunda condição, para que nós tenhamos a nossa oração respondida, é alinhamento com a vontade de Deus. A primeira condição é relacionamento, e a segunda condição é alinhamento. Um versículo, não precisa nem abrir, amados. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa
segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus também nos ensinou: seja feita a sua vontade, na terra como no céu, como nós cantamos aqui hoje. Então a oração não é como o gênio da lâmpada, que vai lá e fala: pede o que quiseres, e aí nós pedimos qualquer coisa. Não, é pedirmos aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Porque muitas vezes eu fico orando por coisas, insistindo, pedindo coisas que Deus não quer fazer. E quando eu entendo que antes de eu ficar pedindo para Deus insistentemente alguma coisa, eu tenho que me perguntar: será que isso é da vontade de Deus? E é por isso que o primeiro tópico que eu falei do relacionamento é importante. Porque quando eu estou me relacionando com Deus, quando eu tenho comunhão com Deus, o Espírito de Deus, Ele toca no meu coração e Ele mostra de forma bem natural, de forma bem agradável, qual é a vontade de Deus. Sabe, irmão, quando você vai fazer alguma coisa e parece que o seu coração se fecha. Quem está tendo relacionamento com Deus sabe do que eu estou falando. Você vai tomar uma decisão e parece que o seu coração se fecha, parece que não é para você fazer. É o Espírito Santo tocando no seu coração. Ou é ao contrário, quando você está prestes a tomar uma decisão e você sente uma alegria. Sempre quando você pensa naquele assunto, dá uma alegria no seu coração. É o Espírito Santo falando: essa é a vontade de Deus. Mas isso daqui não é algo carnal, é algo para quem está se relacionando com Deus, quem caminha com Deus. Então, em primeiro lugar eu vou pedir ao Senhor, mas eu tenho que me perguntar: será que isso é a vontade de Deus? Porque quando eu oro alinhado com a vontade de Deus, a resposta vem. Eu lembro de Salomão. Deus apareceu para Salomão em um sonho e falou: Salomão, pede o que quiseres. Salomão, pede o que quiseres. Se Deus te falasse isso, meu amado: Natã, pede o que quiseres. Isadora, pede o que quiseres. O que você responderia? Talvez algum falaria: Senhor, $1 milhão na conta, por gentileza. Senhor, 30 quilos a menos. E mais 10 de massa muscular. Será, irmão? Cada um ia pedir alguma coisa, irmão. Senhor, eu estou precisando casar. Envia, Senhor, uma esposa, um esposo. Enfim, cada um ia pedir uma coisa. Mas eu chego para Salomão e falo: Salomão, pede o que quiseres. Salomão, ele iria iniciar o seu reinado. Então, como rei, ele poderia pedir o quê? Senhor, eu quero vitória sobre os meus inimigos. Porque um rei, ele era odiado. Então ele poderia falar: mata todos os meus inimigos, não sobra um. Ou ele poderia falar: Senhor, eu quero ter 90 anos de vida. Porque rei morria cedo, irmão. Porque quando tinha uma guerra e o país perdia, o primeiro que morria era o rei. Senhor, eu quero viver 90 anos, me dá saúde. Ou ele poderia falar: Senhor, me dá muitas riquezas, eu quero ter muito ouro, muito mesmo. Mas não, Salomão falou: Senhor, olha só a oração de Salomão, olha o alinhamento. Senhor, dai-me um coração entendido, para que eu possa liderar o seu povo. Senhor, dai-me sabedoria. Ele poderia pedir tantas coisas, amados, que trariam benefício para ele. Mas ele pediu algo que iria beneficiar o povo. Ele pediu algo que iria glorificar o nome do Senhor. E aí Deus olha para Salomão e fala: Salomão, como você não pediu coisas para si, riqueza, vitória sobre os seus inimigos, muitos anos de vida, então eu vou lhe dar o que você pediu. Eu vou lhe dar sabedoria, como nunca nenhum homem antes de você teve, nem terá depois. Mas eu também vou te dar vitória sobre os seus inimigos, vou te dar riqueza e vou te dar muitos anos de vida. E Salomão teve isso. É lógico que depois ele jogou as coisas fora, porque se desviou. Mas a verdade é, a oração de Salomão foi uma oração alinhada com a vontade de Deus. E é isso que nós temos que aprender, amados.
a orar alinhado com a vontade de Deus. Às vezes a pessoa está orando: Senhor, manda para mim dinheiro porque eu quero me mudar para os Estados Unidos. Ó Senhor, eu quero morar lá, eu quero morar, Senhor, lá na Flórida. Senhor, manda para mim meu passaporte, meu dinheiro, eu quero morar lá. E a pessoa ora, e aí Deus está olhando e fala: mas eu não quero que você vá para lá. E aí você está lá se matando de orar, e Deus fala: não é minha vontade. Ou às vezes a pessoa está lá orando: Senhor, eu quero casar com o José, e ele não me quer, mas eu quero. Senhor, toca no coração dele, transforma ele e faz isso. E Deus fala: mas não é o José que eu preparei para você, não é ele. Então nós precisamos aprender a orar alinhado com a vontade de Deus. Agora, amado, aplique isso para a sua vida. Olha para as coisas que geralmente você tem orado diante de Deus, que você tem pedido, e se pergunte: será que eu tenho feito uma oração sábia? Será que eu tenho orado alinhado à vontade de Deus? Será que aquilo que eu tenho pedido é aquilo que Deus quer fazer? Porque se não for, amado, não vai acontecer. Agora, se você estiver alinhado com a vontade de Deus, se você está se relacionando com Deus, e se a sua oração está alinhada com a vontade de Deus, continue a orar, porque Jesus disse que se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Aleluia. Quantos acreditam nisso nesta manhã, amado? Que é a resposta para a sua oração, mas que nós possamos alinhar a nossa oração com a vontade de Deus. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, e o Senhor Jesus, que era um homem de oração, Ele nos deu exemplo. Quando Ele estava no Getsemane, Ele como homem, Ele sabia como seria sofrido beber do cálice que Ele teria que beber. Ele sabia que Ele iria ser esbofeteado. Ele sabia que Ele iria ser açoitado com os chicotes, com açoites. Ele sabia que iriam cravar na cabeça dele uma coroa de espinhos. Cravar, amado, perfurando o seu crânio. Ele sabia da dor, porque Deus já tinha revelado para ele. Ele sabia que ele teria que carregar aquela cruz, e que ele seria crucificado, e que ele ficaria por horas agonizando na cruz, amado, tendo que se esforçar para não morrer sufocado. Ele sabia do sofrimento. E como homem, ele chega diante do Pai e ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era como se ele estivesse dizendo: Pai, a minha vontade não é ir. Eu não quero esse sofrimento. Eu sei quanto vai ser difícil. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele diz: todavia, que não seja como eu quero, mas como tu queres. E o Senhor Jesus aceitou o sofrimento. Ele pagou o alto preço, não porque ele queria, mas porque ele sabia que era a vontade de Deus. Talvez se fosse nós íamos orar assim: Pai, me livra dessa cruz. Pai, coloca outro para morrer no meu lugar. Senhor, levanta alguém, pega alguém aí, coloca lá no meu lugar. Senhor, dá um jeito para que eu possa fugir da cruz. Senhor, me livra desse sofrimento, tira essa cruz, que pegue fogo na cruz. Eu quero fugir desse sofrimento, Senhor. Mas não, ele tinha que carregar aquela cruz. E quantas vezes nós estamos orando para Deus livrar nós de determinadas cruzes, sendo que a vontade de Deus é que eu carregue aquela cruz, sendo que a minha oração não deveria ser: Deus, me livra dessa cruz, mas deveria ser: Deus, me dá forças para carregar essa cruz. Senhor, me dá unção, me dá graça, me encha do teu poder para que eu possa carregar essa cruz até o final. Mas muitas vezes nós queremos orar fugindo da cruz. Então nesta manhã, amados, que nós possamos pedir a Deus sabedoria, para orar com sabedoria, para orar alinhado com a vontade de Deus. E sempre quando você for orar, você vai se perguntar: isso que eu estou pedindo é a vontade de Deus? É o que Deus quer fazer? Se você não tem certeza, então você vai orar dizendo: Senhor, me mostra a sua vontade. Senhor, eu estou querendo tal coisa, eu estou querendo fazer algo, mas se isso não for da sua vontade, tira do meu coração. Tira isso do meu coração, tira da minha mente. Deus vai te responder.
Agora, se isso for da sua vontade, Senhor, que o Senhor faça para a glória do teu nome, e eu te peço isso em nome de Jesus. E é por isso que nós, quando vamos orar, nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos iniciar o culto, Senhor, nós iniciamos esse culto em nome de Jesus. Senhor, eu peço para que o Senhor abra essa porta em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele disse: e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Mas essa oração, ela deve ser de alguém que tenha relacionamento com Deus e de alguém que está alinhado com a vontade de Deus. Então que nós possamos, amados, crer nessa promessa. Apresente a Deus as suas petições, independente do seu problema, independente da sua dificuldade. Saiba que existe um Deus que está com os ouvidos atentos para a nossa petição. E se porventura eu pedir e Ele não fizer, então eu devo entender que aquilo foi a vontade de Deus, que Deus permitiu que aquilo acontecesse, e eu devo continuar glorificando o nome do Senhor, porque eu não estou servindo por interesse, mas eu sirvo porque Ele é o meu Senhor e a minha vida é dele. Então esse é o segredo da oração: ter relacionamento com Deus e orar alinhado com a sua vontade. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, que o Senhor tem feito, e porque sabemos que o Senhor responde à oração do teu povo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria, assim como Salomão teve, orando conforme a sua vontade. Que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, que nós possamos orar alinhados com a sua vontade. Se existe algo, Senhor, em nosso coração, algum projeto, algum desejo, algum sonho, que não está de acordo com a sua vontade, que o Senhor venha tirar dos nossos corações, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar inteligência espiritual, para que possamos alinhar a nossa vontade com a sua. Como nós cantamos aqui nesta manhã, que venha o teu reino, e que a nossa vida seja para a glória do teu nome, que possamos orar com fé, com confiança, alinhados com a sua vontade, ó Pai. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.